Fala comigo, minha autarquia. Hoje nós vamos falar da prescrição retroativa. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Vamos para o quadro. Hoje nós vamos falar da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Antes de nós darmos aqui o passo a passo, eu preciso lembrar os senhores que existem duas espécies de prescrição. Aquela que acontece antes do trânsito em julgado e a que acontece depois do trânsito em julgado. Taurino, eu sou iniciante no direito, eu não sei o que é o trânsito em julgado. É quando aconteceu a decisão final, não cabe mais recurso, não existe mais nenhuma instância para você subir. Isto é, nas espécies de prescrição, ensina que o crime ele pode prescrever antes de transitar em julgado ou depois de transitar em julgado. Ficou claro isso, senhores? Pois bem, nestas espécies de prescrição, existem 4 tipos de prescrição, a saber, a prescrição em abstrato, a prescrição retroativa, a prescrição superveniente e a prescrição executória. Nós já ensinamos a prescrição em abstrato, já esgotou o assunto. E agora nós vamos falar da retroativa. Qual é a diferença básica entre a prescrição em abstrato e a prescrição retroativa? É que a prescrição em abstrato, você faz o cálculo sobre a pena em abstrato, a pena que está narrada no preceito secundário do artigo referente ao crime praticado, que está no Código. Mas a prescrição retroativa, ela será calculada fazendo uso da pena aplicada na sentença. Sempre que tratar da prescrição retroativa, tem que ter acontecido a sentença penal. Ficou claro isso, senhores? Pois bem, ainda para facilitar a vida dos senhores, eu vou trabalhar com o furto simples. Artigo 155, cuja pena é de 1 a 4 anos. Então nós sabemos que vamos trabalhar com o valor de 4 anos para descobrir em quanto tempo prescreve esse crime. Eu pego esses 4 anos e vou para a tabela que está no artigo 109 do CP e lá diz que a pena de 4 anos, o crime vai prescrever com 8 anos. Aqui eu ainda estou lembrando aos senhores, os senhores já sabem disso. Encontrei os 8 anos, agora eu vou para a linha do tempo. Desde o dia da consumação do crime, 5 de 11 de 2018, até o recebimento da denúncia. Se passaram 8 anos? Não, se passou 1 ano. Então não houve prescrição. Se não houve prescrição, então aqui o tempo vai zerar. Por que, Taurino? Porque o recebimento da denúncia interrompe. É uma das causas que interrompe a prescrição. É o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória. Lembrando que a absolutória não interrompe. Então zerou o tempo aqui. No dia 7 de março de 2023, houve a prolatação da sentença, a publicação da sentença penal condenatória. O réu foi condenado aqui no dia 7 de março de 2023, ainda percebendo se houve prescrição em abstrato. Do dia 6 de 2 de 2019 ao dia 7 do 3, se passaram 8 anos? É claro que não. Então também não houve prescrição em abstrato. Taurino, sempre que eu for fazer a prescrição retroativa, eu tenho que primeiro fazer em abstrato? É claro,
Porque você, como advogado, se dentro do processo de conhecimento, antes da sentença, você observa que prescreveu, logo cumpriu-se o que está lá no artigo 107 do Código Penal, que é uma das causas extintivas ou as causas de extinção da punibilidade. O Estado não pode mais punir, o juiz tem que encerrar o processo. Não pode mais punir a pessoa porque prescreveu o crime. Então, primeiro você vai ver se houve prescrição em abstrato. Saiu a sentença, não houve em abstrato, agora eu vou ver se aconteceu a prescrição retroativa. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para a sentença que foi aplicada. Aqui, nós vamos aqui exemplificando, o juiz aplicou a pena de 1 ano e 8 meses para o furto simples praticado. E agora vocês vão entender o porquê do nome retroativa. Eu vou pegar esta pena que foi aplicada pelo juiz, que não é a pena em abstrato, é a pena que ele fez uso lá da teoria da pena. E ele fez o cálculo que lhe é próprio, que é a sua atribuição como julgador. E ele aplicou, ele poderia aplicar de 1 a 4 anos, correto, senhores? Então, em abstrato diz lá no código que o juiz vai aplicar de 1 a 4 anos. Então ele aplicou 1 ano e 8 meses. Por que que ela é retroativa? Porque o mais importante aqui é vocês entenderem o seguinte, houve a sentença. E agora houve recurso da defesa, porque depois da sentença, em até 5 dias, pode haver apelação. Nesse nosso exemplo aqui, a defesa do réu entrou com recurso, mas o Ministério Público não recorreu, passou de 5 dias, então houve o trânsito em julgado para o Ministério Público, para a acusação. Sempre na prescrição retroativa, você tem que observar porque tem que ter acontecido o trânsito em julgado para a acusação. Ficou claro isso, senhores? Você vai ter que observar, o enunciado vai te dizer que o MP não recorreu. Se o MP não recorreu, que é a acusação, e a defesa recorreu, ainda falta ser julgado para a defesa. Não houve trânsito em julgado para a defesa, somente para a acusação. Então o tempo ainda está correndo, senhores. Se o tempo está correndo, ainda pode prescrever. Se houve trânsito em julgado por MP, então você vai fazer o cálculo da seguinte forma. Você vai pegar a sentença prolatada de 1 ano e 8 meses e vai lá para o 109 do Código Penal. No 109 diz que essa pena aqui, de 1 ano e 8 meses, o crime prescreve com 4 anos. E agora você vai entender por que ela é retroativa. Como não tem nada de data para frente, e como houve trânsito em julgado para a acusação, você vai retroagir, você vai voltar até a data do recebimento da denúncia. E vai observar se tem mais de 4 anos. De 6 de fevereiro de 2019 a 7 de março de 2023, se passaram 4 anos? Sim, tem mais de 4 anos. Então, o crime está prescrito. O que aconteceu? A pretensão punitiva do Estado prescreveu. Houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa.